Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje vamos falar de tipos de financiamento. Aqui, na verdade, é a segunda aula desse tipo de planejamento. Porque na primeira aula nós exploramos esses 4 primeiros aqui e agora nós vamos falar de bancos, capital de risco, oferta pública inicial e microcrédito. Então, os bancos, esse tipo de financiamento é concedido em função do perfil do empreendedor, dos seus recursos pessoais e das garantias apresentadas. Então, fiança, hipoteca, entre outras. Você vai no banco com o chapéu na mão e pede lá um dinheiro para financiamento. E vai olhar teu perfil. Tá bom? Quanto é que você tem de bem? O negócio deu errado, como é que eu vou pagar? Vou ter que hipotecar aí minha casa, enfim, meu carro, entre outras coisas. Os bancos costumam também exigir demonstrações de capacidade de pagamento de empréstimo, experiência de gestão, demonstrações de projeções financeiras, plano de negócios. Então, o banco, claro, ele vai exigir isso aqui. Eu quero montar ali uma padaria. Mas cadê? Não quero montar, está na minha cabeça. Não vai conseguir assim. Você tem que apresentar um documento. Uma vantagem é o incentivo a um maior rigor na gestão e desenvolvimento de nova atividade. O próprio banco ele funciona como um mecanismo de feedback, como falei anteriormente, assim como investidor anjo, qualquer terceiro que você for buscar aí um financiamento. Esse tipo de financiamento é mais aconselhável para empresas já instaladas, com uma situação estável e com vontade para realizar uma expansão. Geralmente é aconselhável para esse tipo de empresa. Tá? Empresas muito jovens terão grandes dificuldades em que lhes sejam concedidas crédito, uma vez que a relação risco versus retorno de empréstimo é desinteressante da ótica do banco. Qual é a grande diferença do banco para o investidor anjo? O banco ele assume menos risco. Então, quando vem um pequeno empreendedor, ele vai considerar muito arriscado. Então, o plano de negócio precisa estar muito bom para que ele consiga ali o empréstimo. Geralmente, e várias empresas grandes vão ali com o banco direto para conseguir o financiamento. Então, imagina, você vai começar a competir com empresas já consolidadas aí no mercado. É mais difícil. O investidor anjo, sim, ele está disposto a assumir um risco. Então, tem essa diferença também, tá? Mesmo que se consiga, as condições desse empréstimo nunca serão muito vantajosas para o empreendedor. Geralmente, os juros do empréstimo, no caso aqui, né? Empréstimo não, desses financiamentos, tá? Já falei a diferença em outra aula. Outra vantagem desse sistema de financiamento é a possibilidade de desenvolver ou expandir uma atividade sem ceder parte do controle da empresa. Então, vou colocar aqui uma vantagem, né? Porque aqui é uma desvantagem esse aqui. Então, uma vantagem é que você não cede parte do controle da empresa. Quando você obtém financiamento por um investidor anjo, o que acontece? Ele passa a ser dono de parte da empresa. Se a empresa valorizar, ele vai ganhar uma parte, você vai ter que dividir com ele. Nesse caso aqui, o banco ele não ficou como acionista da empresa que você está montando, ele só te financiou. Se a tua empresa valorizar, você pagando o que você deve no banco, toda a valorização dela fica para você, né? Para quem começou. Então, essa é a vantagem. Por esse motivo que geralmente os juros de bancos são maiores do que na verdade, o investidor anjo ele não vai te cobrar juros, né? Ele só vai assumir o risco junto com você. Você não tem uma dívida com ele, mas se valorizar a empresa, ele também ganha. Tá? Então, por isso que tem essa diferença. Então, o empreendedor ele tem que saber ponderar. Imagina que também apareçam duas propostas, ou alguém que quer investir na tua empresa, ou a proposta de financiamento do banco. Então, você vai ter que escolher qual das duas é melhor. A sexta opção, aqui, sexto item, é a oferta pública inicial. Do inglês, Initial Public Offering, né? Ou IPO, conhecido como IPO. Até aqui no Brasil a gente usa muito mais o termo IPO do que oferta pública inicial. IPO nada mais é do que a abertura de capital na bolsa de valores. Então, quando uma empresa ela tem capital fechado, ela quer abrir capital, ela vai passar a ser listada em bolsa de valores. Então, ela faz um IPO. O termo se popularizou no final da década de 1990, quando houve o boom da internet. Então, teve a bolha das .coms, então se tornou comum esse termo IPO.
Quando as empresas abrem capitais, elas transferem aos investidores parte de seu controle acionário. Então, as chamadas ações ONs, que a gente falou lá na aula de governança corporativa. Ou preferenciais, ou a preferência de dividendos, perdão, seriam as ações PN. O investidor também pode se beneficiar da valorização da ação, aquilo que a gente falou para o investidor anjo. Só que ao invés de você ir procurar um investidor anjo, outro, você vai simplesmente jogar na bolsa de valores e vai estar lá disponível para qualquer investidor pequeno, grande, enfim, com CNPJ, com CPF, para que ele compre ali as suas ações e acabe na verdade, quando você vende, você já obtém o recurso, né? Se a ação valorizar, você pode emitir novas ações e obter novos financiamentos. Isso a empresa pode fazer. Só que quando ela faz isso, ela dilui o controle acionário, né? Imagina que tem ali, que a empresa tenha 100 ações e ali o acionista majoritário tem 80. Aí, ou seja, tem 80% da empresa. Aí ela faz uma oferta pública inicial e passa a ter 120 ações. Então oferece mais 20 ações para o mercado. O mercado vai lá comprar. Só que quando você dividir 80 por 20, o acionista majoritário não vai ter mais 80% do capital da empresa. Ele vai ter ali 80 por 20, vai um pouco mais de 66%. Então ele perdeu parcela, ainda é acionista majoritário, mas se ele continuar oferecendo ali ações para o mercado sem comprar essas ações, né, ele pode também comprar, uma hora ele pode perder o controle acionário. Então essa é a diferença, né? Dilui o capital da empresa, se usa esse termo, tá? Quando a empresa faz IPO. Mas assim, se a empresa depois do IPO valorizar bastante, porque ela fica mais em evidência, ela também ganhou esses recursos e ela pode fazer novos investimentos, vale a pena você ter 80% de uma empresa que vale 10 mil, pegar um valor aqui, vale 1 milhão é uma coisa, agora você ter 66%, um percentual menor, mas a empresa valendo 3 vezes mais, em termo absoluto, é melhor você ter 66%. Então, por isso que o IPO pode ser vantajoso aí para a empresa que quer se financiar. Acontece o seguinte, geralmente startup é mais difícil abrir o IPO, porque existe uma série de burocracia para você abrir capital na bolsa de valores. Então, geralmente a empresa conseguiu outras formas de financiamento, quando já está mais sólida, por exemplo, já tem competência para fazer um bom balanço demonstrativo financeiro, aí sim ela abre o patrimônio IPO, mas tem outras séries de regras para a empresa abrir IPO. Então, na prática, é mais burocrático. Olha lá, em troca, as companhias abertas recebem dinheiro para seus investimentos e se financiam, como falei, podendo então expandir seus negócios. Para comprar ações das empresas, o investidor precisa estar cadastrado numa corretora, então, autorizada pela B3, tá? Durante o período de reserva, o investidor poderá entrar em contato com a corretora e solicitar a compra. Então, você está cadastrado aí numa corretora, a corretora vai te dizer, olha, empresa tal, PicPay, por exemplo, vai ser listado em bolsa. Está tentando ser listado agora, nesse momento. E aí ele vai dizer, tá certo, já tá certo. Vai ter o IPO do PicPay, preço definido é R$20. Aí você pode previamente dizer, vou comprar ações do PicPay. Pode ser que lá no dia ela valorize ou ela caia, enfim, mas você comprou, garantiu suas ações é R$20, tá? E claro, toda ação que for vendida vai ser convertida lá para o PicPay, ele vai poder pegar esse dinheiro e expandir seus negócios. O preço dos papéis, no entanto, será fixado somente na véspera. Então tem ali não é com muita antecedência que ele é fixado após o encerramento do período de reserva. Você faz a reserva primeiro e depois que vai definir o preço exato. Na reserva tem uma noção de quanto vai ser o preço, mas ele vai ser fixado de fato ali na véspera, ok? Também para a empresa que quer se financiar, tem todo um estudo para ela fixar o preço. Aquelas técnicas de precificação que a gente falou, a empresa precisa fazer um trabalho bem técnico para definir qual é o preço que ela vai botar aí para suas ações. Se o mercado entender que vale aquilo, beleza. Às vezes ele entende que não, a ação cai logo no IPO. Às vezes ele entende que a empresa foi muito cautelosa, né? Foi muito conservadora. E ele coloca, sobe logo no IPO, tá? Quando ocorre o encerramento do período de reserva, o investidor não pode mais desistir do negócio.
Por isso, é muito importante ter certeza da participação da oferta pública antes de solicitar a empresa. Então, olha lá, se você fez a sua reserva, lembra, a reserva é feita antes de definir o preço. Você não vai poder desistir mais, então você vai ter que arcar com os custos. O custo que o investidor terá com a operação irá restringir-se ao valor das ações, pois a comissão de corretagem é paga pela empresa. A empresa paga a comissão de corretagem. Só para falar uma coisa, tem um filme chamado Lobo de Wall Street, que é muito conhecido, aí, até com o Leonardo DiCaprio, e tem uma das principais cenas, ele trabalha em uma corretora, é quando ele faz o IPO de uma empresa de calçados. E aí ele começa a fazer todo o marketing sobre essas empresas, né? Ele tem uma base de clientes da corretora que ele consegue manipular, de certa forma. E eles são clientes, no caso são investidores, né? Que ele consegue manipular, diz que a empresa é boa, tudo mais, quando a empresa nem é tudo isso. E ele faz todo o marketing, ele abre o capital dessa empresa e a ação vai lá para cima. Aí ele aproveita, ele tem parte aí também junto com os donos dessa empresa, ele tem parte do capital dessa empresa, ele vende ações porque está super valorizado, ele conseguiu manipular ali, fazer com que as pessoas vissem mais valor naquela empresa do que ela realmente tinha. Então, a cena clássica desse filme é lá do IPO, né? Tem outras cenas clássicas, mas está todo mundo na expectativa dentro da empresa, né? E começa a chover telefonema. Naquela época era por telefone ainda, né? Que era feita com venda de ações, hoje é mais pela internet. Começa a chover telefonema e as ações disparam. Então, claro, né, que eles fizeram toda uma dramatização em cima do que de fato aconteceu, mas só para lembrar do que é um IPO, tá? Hoje está um pouco diferente porque é mais na internet mesmo. Olha lá, microcrédito. Então tem um livro clássico do Mohamed Ramos, né, que é o Banqueiro dos Pobres. Então, olha lá, criado no final dos anos 1970, o conceito de microcrédito nasceu em Bangladesh, que é um país relativamente pobre, mas até que vem se desenvolvendo nos últimos anos. Aqui esse autor, olha, Mohamed Ramos, o Grameen Bank, o banco aqui, né? Que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Paz. Olha só, o quanto que esse livro foi importante. É conceder crédito para pequenos empreendimentos, microcrédito. Tá bom? Ele fez todo um sistema para conceder. Então, microcrédito é um empréstimo de valor muito baixo oferecido a desempregados, pequenos empresários e outras pessoas vivendo na pobreza. Cuja condição impede acesso ao banco e aos meios tradicionais de financiamento, por não possuírem bens que possam oferecer garantia ou histórico de crédito. Frequentemente, o microcrédito liberta as pessoas de baixa renda das garras de agiotas. Então, essas pessoas, é muito comum que elas peçam dinheiro emprestado para amigos, entre aspas, que cobram juros absurdos. E aí o microcrédito, o Mohamed, o Nus, né, acho que é isso que pronuncia, e o Nus, ele percebeu isso e ele começou a sistematizar essa modalidade de crédito, que ela tem uma função social, tá? Não tem uma função só econômica. Ela tem uma função social que é, de fato, resolver ou minimizar o problema da pobreza. Muitas vezes isso é apoiado até em iniciativas governamentais, no governo tem esse viés mais social. Se critica muito, inclusive, o próprio BNDES no Brasil, porque poderia estar mais voltado para o microcrédito em determinados momentos na nossa história, quando foi feita uma política de campeões nacionais. Ao invés de eles financiarem aí pessoas que não têm acesso a esse mercado formal de crédito, eles começaram a financiar grandes empresas no intuito de formar campeões nacionais, tá? E acabou tendo vários problemas, inclusive de corrupção decorrente disso. Mas por trás de todo esse empréstimo, toda essa forma como o BNDES foi utilizado, no Brasil você tem doutrinas como o próprio social-democracia, nesse caso. Você tem todo um lado teórico, não vou discutir isso, tá? Mas você tem um lado teórico para explicar porque é que você usou do BNDES para investir e dar financiamento para grandes empresas. Questionável também, mas existe.
tá bom? Existem hoje várias espécies de microcréditos, que se dividem basicamente em dois tipos. Então, tipo original, tal como concebido por Hammond e Yamauchi, que se destina a reduzir a pobreza. Tipo comercial, esse foi um modelo adotado no Brasil, olha só, que é um instrumento de financiamento para microempresas e empresários informais, tá? Olha lá o exemplo do BNDES, eu nem tinha visto esse slide, mas ele apareceu aqui, ó. Suas empresas são tão complexas que apenas poucas empresas pequenas conseguem obter recursos do mesmo. Isso aqui eu tiro de uma aula que eu estava ministrando na época presencial, que eu falei justamente de crédito para pequenos, e um dos alunos dele era pequeno empreendedor. Ele falou que foi dificílimo, ele não conseguiu um financiamento via BNDES, que era um banco teoricamente. Aliás, se fosse adotado o modelo de Mohamed Ramur, deveria ser destinado ao social aqui, né? Mas ficou muito mais para o lado econômico. Então, uma crítica ao BNDES que foi feita em sala de aula por alguém que estava vivenciando aí na prática. Oitavo item, oitava forma, é financiamento indireto. Nem sempre o empreendedor consegue capital na forma de dinheiro para o lançamento de seu negócio. Como, em muitas vezes, o dinheiro inicial é usado para a montagem da infraestrutura necessária para o desenvolvimento do negócio, ele pode ser substituído por essa mesma infraestrutura já pronta, onde contará com todos os recursos necessários para dar os passos. Então, os exemplos mais típicos são as incubadoras, tá? Incubadora é um projeto ou uma empresa que tem como objetivo criação ou desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas, apoiando-as nas primeiras etapas de suas vidas. As incubadoras universitárias, e praticamente todas as universidades possuem, tá? Tem como objetivo abrigar empresas inovadoras, frutos de projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. Então, sei lá, tem uma sala de computação na universidade, que ela não é usada em todos os horários, porque não tem aula todos os horários. Você pode reservar um horário para que determinado grupo de empreendedores vá lá e faça, sei lá, cria um site, cria alguma coisa. Você está fazendo um projeto de incubação de empresas. Você está cedendo, geralmente é o espaço físico, tá? Mas pode ser a internet, pode ser ali a própria expertise dos profissionais, professores que estão nessa empresa podem dar assessoria para essas que estão lá na universidade, podem dar assessoria para essas empresas que estão no projeto de incubadoras. Então, olha lá, a universidade fornece um ambiente propício ao desenvolvimento da empresa, dando assessoria empresarial, contábil, você pode ter aí professores de contabilidade, tá? Financeira, jurídica, tem profissionais do direito, então tem vários profissionais, inclusive o próprio curso de administração, além de dividir entre várias empresas lá instaladas os custos de recepção, telefonistas, acesso à internet, a própria troca de informações entre as empresas que fazem parte da incubadora. Então não é dando dinheiro diretamente, mas é dando ali os materiais necessários, ou então o que a empresa iria gastar para montar nessa infraestrutura. É interessante também esse tipo de financiamento, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!